Se você já imaginou como seria passar um dia no lugar mais quente do planeta, prepare-se, porque estamos embarcando em uma jornada pelo deserto de Lud, no Irã, um dos ambientes mais extremos da Terra. Temidos por todos que já ouviram falar dele, um local tão inabitável que quase não há nem vegetação. Você acha que conseguiria sobreviver a um dia inteiro nessa jornada? Então já deixa o like no vídeo e comente como faria para sobreviver a esse deserto escaldante. Nosso dia começa antes do nascer do sol. No deserto, a noite ainda mantém um pouco do frio intenso que pode chegar a 0 graus Celsius, um contraste absurdo com as temperaturas diurnas. Mas, assim que os primeiros raios de sol começam a aparecer, a mudança é rápida. Em pouco tempo, o calor já se torna perceptível. A paisagem ao nosso redor é desoladora. Vastas extensões de areia e rochas, dunas imensas e formações geológicas surreais chamadas de calotes, que mais parecem cenários de outro planeta. O silêncio é absoluto, sem vida aparente, nada de árvores, rios ou animais visíveis, só você, o sol e a imensidão de um mar de areia. Com um traje leve, mas cobrindo o máximo do corpo para evitar queimaduras, seguimos explorando as dunas e formações rochosas. O sol sobe rápido, e a temperatura já passa dos 40 graus Celsius antes mesmo do meio-dia. É agora que as condições se tornam brutais. O deserto de Lud já registrou temperaturas de superfície superiores a 80 graus Celsius, tornando-o o local mais quente da Terra. O chão está tão quente que poderia fritar um ovo. Quase tão quente quanto Alcântara, São Gonçalo. Mas brincadeiras à parte, sem a devida proteção, a exposição direta ao sol poderia causar queimaduras em minutos. A essa altura, a hidratação se torna uma luta constante. Em um ambiente onde quase não há umidade no ar, a água evapora rapidamente do corpo, e a sensação de sede é implacável. A situação é brutal. Nenhum ser humano sobreviveria por muito tempo sem suprimentos adequados. Diferente de outros desertos, como o Saara ou o Atacama, onde encontramos alguns arbustos e cactos adaptados ao clima seco, o deserto de Lud tem uma vegetação extremamente escassa. No entanto, cientistas identificaram que em algumas bordas e oásis temporários da região podem existir plantas resistentes à seca, conhecidas como xerófitas. Essas plantas são adaptadas para sobreviver com pouquíssima água e desenvolveram mecanismos como raízes profundas para buscar umidade no subsolo, folhas reduzidas para evitar a perda de água e até a capacidade de armazenar água em seus tecidos. Entre as espécies que podem ser encontradas em áreas menos áridas do Lud, estão algumas variedades de halófitas, plantas que toleram altos níveis de sal no solo, como certos tipos de gramíneas do deserto e pequenos arbustos espinhosos. Essas plantas geralmente crescem perto de depressões, onde pode haver alguma umidade acumulada após raríssimas chuvas. Apesar dessas estratégias, a vegetação do deserto de Lud é uma das mais escassas do mundo. A maior parte do território é completamente desprovida de plantas devido às condições extremas, tornando esse um dos ambientes mais áridos e inóspitos do planeta. Mesmo assim, a natureza sempre encontra formas de se adaptar e sobreviver, desafiando os limites da vida. Como praticamente não há vida no local, o melhor a se fazer agora é buscarmos abrigo na sombra de uma formação rochosa, o mais próximo de um oásis que podemos encontrar aqui. Percebemos que o calor intenso até mesmo distorce a visão, criando miragens no horizonte. Depois de um dia sob temperaturas extremas, o pôr do sol no deserto de Lud é um espetáculo à parte. O céu se enche de tons alaranjados e avermelhados, criando uma paisagem surreal.
Conforme a noite chega, a temperatura começa a cair drasticamente, chegando a 0 graus Celsius ou menos, criando um contraste extremo com o dia. O que era um verdadeiro inferno durante o dia se transforma em um ambiente frio e seco. O silêncio absoluto do deserto se torna ainda mais intenso, quebrado apenas pelo vento ocasional que molda as dunas ao longo dos séculos. Existem algumas formas de vida que conseguiram se adaptar ao calor exorbitante, mas elas são extremamente raras. À noite é possível notar a presença de pequenos insetos e aracnídeos, como escorpiões e besouros, répteis, como lagartixas e cobras do deserto, e até alguns mamíferos resistentes ao calor extremo, como gerbilos ou ratos do deserto, especialmente em áreas menos áridas do deserto. Embora a vida animal no deserto de Lut seja incrivelmente escassa, algumas espécies altamente resistentes conseguiram se adaptar, provando que até nos lugares mais extremos do planeta, a natureza sempre encontra um jeito de sobreviver. Se você estivesse no deserto de Lut à noite, sentiria uma atmosfera quase extraterrestre, um frio intenso, um céu brilhante e um silêncio absoluto em meio a um dos lugares mais extremos do planeta. Assim que a escuridão se instala, o deserto revela sua face mais extrema. Sem nuvens para reter o calor do dia, a temperatura despenca rapidamente. O que antes era um forno escaldante agora se torna um ambiente frio e hostil. Em algumas áreas, os termômetros podem cair para próximo de 0 graus Celsius, um contraste brutal em poucas horas. O silêncio do Lut é avassalador. Durante o dia, o calor extremo impede qualquer forma de vida visível, mas à noite, esse silêncio absoluto ganha um ar ainda mais misterioso. Aqui, você pode ouvir o som do vento soprando pelas formações rochosas e, de vez em quando, o leve farfalhar da areia sendo movida pelas correntes de ar. Se há um presente que o deserto de Lut oferece aos seus visitantes noturnos, é o espetáculo do céu estrelado. Livre de poluição luminosa e atmosférica, o céu se transforma em um verdadeiro mar de estrelas. A Via Láctea surge com um brilho impressionante, cortando o céu como um rio luminoso. Constelações, planetas e até meteoros riscam o espaço, proporcionando uma visão quase hipnotizante. Para os poucos viajantes que ousam explorar este deserto, este é um momento de conexão única com o universo. O céu do Lut parece infinito, e a sensação de isolamento absoluto faz qualquer um se sentir minúsculo diante da imensidão do cosmos. Embora o céu estrelado e a brisa noturna tornem a experiência no deserto de Lut fascinante, esse também é um dos lugares mais perigosos para se estar sem preparação. A ausência de água, a temperatura extrema e a imensidão silenciosa criam um cenário onde apenas os mais adaptados podem sobreviver. A noite no Lut não é apenas um espetáculo visual, mas também uma lembrança da força bruta da natureza. Ela nos mostra que, mesmo nos lugares mais inóspitos do mundo, o ciclo do dia e da noite continua, moldando a paisagem, desafiando a vida e proporcionando uma beleza que poucos têm a chance de presenciar. Quando o sol volta a surgir no horizonte, trazendo consigo o calor inclemente do dia, o deserto retorna à sua face mais hostil. Mas, por algumas horas, sob o manto estrelado da noite, o Lut se transforma em um santuário silencioso e magnífico, um verdadeiro testemunho da grandiosidade e do mistério da natureza. Agora, sob um céu incrivelmente estrelado, refletimos sobre a experiência de passar um dia em um dos lugares mais inóspitos do mundo. Sobreviver aqui não é uma tarefa fácil. A natureza não perdoa. Mas a beleza extrema do deserto de Lut faz dele um dos cenários mais impressionantes do planeta. E aí, você encararia essa jornada?
Deixe aqui nos comentários quais lugares gostaria de visitar. Quais aventuras você gostaria de desfrutar? Eu quero saber. Inscreva-se no canal. Aperte o sininho e também clique no card e acompanhe a próxima experiência nesse nosso mundo vasto e curioso.